mostrarei longe de teu Pai. Nesse caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem, te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender. Glória a Deus. Neste caminho engrandecerei teu nome, mudarei tua história, te farei. Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite aos irmãos. Estamos entrando com mais uma live. Já fazia tempo que nós não... Alguns dias já que a gente está sem fazer as lives, voltamos aos cultos presenciais. Mas estamos aqui hoje, dia 15 de maio, para darmos continuidade à conferência familiar da família, né? Começamos com a live voltado para Papo de Homem e agora estamos com a live de hoje, que é um assunto relacionado aí para a juventude. Amém? Glória a Deus. Temos certeza que vai ser bênção aí para, aleluia, os nossos irmãos, os nossos jovens principalmente, né? O nosso foco nesta live é alcançar aí a juventude do Senhor. Amém? Um assunto muito importante, aí falando sobre o namoro, noivado, casamento, do jovem cristão. Amém? Creio que vai ser de suma importância aí para a vida dos nossos amados irmãos, nossos jovens que estarão conectados, participando conosco. Amém? Temos aqui já a nossa irmã Vitória, lá da nossa congregação da Vila Batista, nosso irmão Fernando. Paz do Senhor para vocês, boa noite, Deus abençoe grandemente, sejam bem-vindos na nossa live. Aleluia. Nossa irmã Priscila Nogueira também, a paz do Senhor. Pedimos aos irmãos que os irmãos compartilhem esta live, amém? Para alcançar outros irmãos, outros jovens, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Daqui a pouco teremos a participação do pastor Anderson Costa, lá de São Paulo, amém? Que estará lá de Santo André, estará ministrando para nós aqui um bate-papo sobre este assunto. Amém? Pastor Anderson é da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, campo de Miracatu, aí na pessoa do presidente, pastor José Fanes. Amém? Servo de Deus abençoado, de uma sabedoria muito grande, muito ensinamento já relacionado aí sobre jovens, sobre família. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos que estão presentes nessa live, aqueles que ainda vão chegar. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Nossa irmã Raquel também, Deus abençoe, irmã Raquel. Deus abençoe. Mandar paz aí para o irmão Heleno. Amém? Irmã Lúcia Moraes, lá da Bahia. Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda na nossa live. Deus abençoe. Peço aos irmãos que compartilhem, amém? E rapidinho vai aí no seu celular. Chama os filhos, aí os futuros genros, amém? As futuras noras. Você que conhece aí um casal de jovens que estão namorando, que pretendem se casar, compartilhe com eles, amém? Para que eles possam participar desta live para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Daqui a pouquinho vamos estar aí já com a pessoa do pastor Anderson participando conosco, amém? Paulo Roberto, Paulibete de Sorocaba, Deus abençoe, seja bem-vindo na nossa live também, um abraço. Glórias a Deus, todos os irmãos chegando também para participar conosco, amém? Estamos aqui aí, presbítero Lux,
para juntos nós participarmos desta live. Glória a Deus. Amém? E com certeza virá, né? Outros temas aí para as próximas lives. Amém? Próximo é das irmãs, né? Vamos falar próximo com as irmãs. Amém? Nossas irmãs, guerreiras do Senhor. Próxima live é para assuntos voltados às irmãs. Amém? A mulher no ministério, aí na sociedade, a mulher cristã. Amém? Qual o seu papel? Amém? Vai ser uma bênção para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Vamos lá, irmãos. Compartilhem. Mande aí o link para aí algum conhecido, para o jovem da sua igreja, os seus grupos. Também. Isso. Compartilhe. Estão vendo aí alguns irmãos compartilhando. Minha esposa, irmã Diva compartilhando. Irmã Priscila Nogueira também compartilhando. Aqui aparece para nós aqui quem está compartilhando. Compartilhe aí. Para alcançar outras pessoas, outros irmãos. Amém? Aleluia. Pastor Anderson, se estiver já online, puder nos dar um joinha aí, para nós já sabermos que o pastor está já online conosco, lá de Santo André. Amém? Para nós é uma alegria termos esta ferramenta que é a internet e assim podemos alcançar os nossos irmãos de longe, outros estados, outros municípios, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória seja dada ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Parece que é o irmão Maninho que entrou ali. Isso, Gilberto. Irmão Gilberto, Basílio, Deus abençoe, irmão Gilberto. Pastor Anderson já está ali. Glórias a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Anderson. Daqui a pouquinho, mais uns minutinhos, o pastor Anderson estará conosco, participando aí da nossa live. Amém? Depois o pastor Anderson vai estar podendo também compartilhar com os irmãos. Aí o pastor Anderson tem um canal no YouTube. Isso. Amém? Dando aí estudos aí maravilhosos para aqueles que têm um desejo de aprender um pouco mais da palavra, né, conhecimento. Pastor Anderson, eu vou pedir para depois ele estar falando sobre cursos que ele dá pela internet, através do canal dele no YouTube, para os irmãos também estarem participando. Amém? Servo de Deus, é abençoado, homem de Deus, pregador da palavra, um grande ensinador. Com certeza terá muito a acrescentar aí na vida dos amados irmãos. Amém, irmão Maninho. Mas o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos em Cristo, Deus abençoe a cada família. Amém, irmão Maninho, um abraço. Glórias a Deus. Meu cunhado também, estou com a família aqui, Venceslau Braz. Aqui meu cunhado, o presbítero Altair Torres, a minha cunhada Eula, minha cunhada Vanilda, minha cunhada Shirley, meu concunhado Anderson, minha sobrinha Késia, a turma abençoada do Arthur também. Deus abençoe a toda a minha família, amém, que vieram aqui compartilhar conosco este momento de alegria. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, vamos compartilhando. Glórias a Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém? Tem os irmãos aí também lá de Santo André também, que o pastor Anderson falou que os irmãos estariam participando também conosco. Meu cunhado Anderson, Deus abençoe também, está aqui conosco aqui em Pedro de Toledo. Passamos dias de férias conosco. Tem sido uma bênção para a glória de Jesus. Amém? Renato Sander Santos, Deus abençoe, irmão Renato, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Amém? Sejam bem-vindos na nossa live. Tenho certeza que vai ser enriquecedor esse bate-papo nosso nesta noite, para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Renato falando lá do estado do Paraná. Qual que é a cidade, meu querido? Diga aí a cidade que o irmão se encontra, para nós divulgarmos aqui de que local aí do Paraná. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com certeza será uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Araucária. Glórias a Deus. Araucária. Povo abençoado de Araucária. Aí pertinho de São José dos Pinhais. Aí bem do lado, colado aí com Curitiba. Deus abençoe nossos irmãos aí de Araucária.
Amém? Pastor Gênesis lá, né? Isso, pastor Gênesis, companheiro aí da obra de Deus. Black Deus Ministério Israelita, né? Isso. Lá em Araucária. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma bênção para nós, uma alegria ver a participação dos irmãos aí de outros estados também participando conosco. Isso. Confirmou aqui a nossa colocação aqui, amém? Glórias a Deus. Bruno Nugali, a paz, irmão, a paz do Senhor, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Bruno. Nascida também chegou agora. Nascida Lima. do irmão João Lúcio? Pastor João Lúcio? Que é, né? Lima é do pastor João Lúcio, família do pastor João Lúcio. Mancida, a paz do Senhor, Mancida. Deus abençoe. Seja bem-vinda à nossa live. Maravilha de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acho que dá para chamar o pastor Anderson, né? Manda o convite, pastor. Pastor Anderson, puder mandar o convite aí para nós? Vou baixar aqui o som aqui, para poder a gente ouvir melhor aí o nosso pastor Anderson, amém? Lúcia Moraes, Barra da Estiva, Bahia. Maravilha, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos aceitar aqui o convite aqui do pastor Anderson, que já estará conosco para participar da nossa live, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aê! Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Fabiano, presbítero Woods, meus amigos, Deus abençoe, muito bom poder estar aqui com os irmãos nesta noite, né? Ainda que estamos longe fisicamente, sempre temos tido contato mediante mensagem, né? Aí com o Fabiano, Deus abençoe, pastor. Amém. Também o Hudson, seu pai, um grande amigo também. Amém. No nome de Jesus, um grande abraço para ele, para sua mãe, para todos os irmãos aí. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês. Amém. Para nós, então. Hoje eu conversei com o pastor Alessandro, falei que nós ia estar fazendo uma live, você ia estar participando. Lá de Miracatu, pastor Alessandro. Maravilha, meu pastor. Isso, estou sempre trabalhando com ele lá na serralheria, uma bênção, em nome de Deus, abençoado. Eu falei, hoje nós vamos ter uma live, o pastor Anderson vai estar conosco. Opa, vou chegar do culto, vou entrar na live lá para a gente participar também. É bênção de Deus. E a gente começamos, pastor, desde a primeira live que nós fizemos, foi Papo de Homem com o pastor Paulo Andrade, não sei se o senhor conhece, irmão do pastor Derol de Andrade. Sim, acompanhei um pouco. Foi uma bênção, teve uma repercussão abençoada, os irmãos gostaram. E a gente planejou, em meio a essa pandemia, fazer uma live, uma conferência familiar, assuntos relacionados à família, né? Relacionado ao homem, relacionado às mulheres, relacionado aos jovens, aos casais, né? Para que a gente possa aproveitar esse momento aí difícil que a humanidade passa, de crise, né? E a gente levar uma palavra de Deus aí para as famílias, né? Porque a gente tem visto que as famílias têm sofrido muito nessa pandemia, né? Então, acho que uma palavra voltada às famílias para que eles possam se manter estruturados, firmes, né? A gente vê que muitas famílias durante essa pandemia ficou mais firme, né? Teve outras que parece que se afastou mais, né? Na verdade, mostrou a realidade de como estavam, né? E precisou uma crise chegar para poder realmente descortinar as coisas, né? Então, nós nos propomos a ajudar, a ser uma fonte, né? Nós estamos visto muitas lives, diversas lives, de vários temas, mas especificamente para a família tem sido praticamente poucas, né? Então, nós nos sentimos honrados de ter a presença do Senhor conosco, que é um homem que tem uma vasta experiência, né, na área familiar no geral, né? Em livros, né? Estou vendo essa estante atrás aí, estou ficando feliz, porque eu gosto mais de livro. E tem livros escritos aí, né, relacionados tanto para jovens quanto para casais também, para homens, né? E é um privilégio ter o Senhor conosco aqui. Nos sentimos honrados demais. Amém. Eu que sou grato, né?
principalmente como dito, esse momento que nós estamos vivendo, né? A família sempre esteve no alvo do nosso inimigo, mas ultimamente temos visto, né, o quanto que a família ela tem sofrido. Sofrido também, às vezes, pela falta de conhecimento, de princípios que são estabelecidos pelo próprio criador dessa instituição, que essa instituição ela não nasceu no coração do homem, ela nasceu no coração de Deus. Então, logo sabemos que quando nós criamos alguma coisa, quem tem, né, o mapa, o projeto de como se deve ser, de como se deve tratar, de como se deve lidar com situações, com coisas, é o próprio Criador, né? E é na palavra de Deus. Então eu acho muito importante isso, principalmente, né, eu ouvi a palavra, a outra live que vocês fizeram, não deu para acompanhar tudo que eu estava no trabalho, mas a parte que eu acompanhei, né, muito edificante, é de suma importância. Aqui também temos investido dessa maneira nos casais, né, porque, como eu já disse, a instituição é de Deus, essa instituição, é uma criação de Deus. Então nós precisamos investir, né? Nós precisamos trabalhar temas relacionados não só à família, como também, como hoje nós estamos parando um pouco aqui, para poder também aí alcançar os nossos jovens, né? Relacionado a esse assunto, que falando, pastor Fabiano, presbítero Hudson, nós não temos, na verdade, dentro da Bíblia, né, um ensino a respeito do namoro, exatamente devido à cultura, né, bíblica do Oriente, que era um pouco diferente no relacionamento relacionado à nossa cultura. Mas a Bíblia ela traz princípios que são estabelecidos por Deus dentro da relação do casal, que isso deve se ser aplicada no relacionamento, né? Então, como vocês falaram aqui, eu escrevi esse livreto aqui para jovens, Inimigo de um Namoro Abençoado. E quando eu estava meditando sobre esse assunto, pois, como vocês mesmos falaram, são poucas pessoas, às vezes, que dá tanta prioridade ou que prioriza esse assunto que deveria, com toda certeza, ser mais priorizado, tanto que nós temos hoje pastores aí que têm tido muito sucesso ministerial exatamente porque entenderam da necessidade que as famílias elas têm, né? O casamento é um desafio. Eu gosto dessa etimologia, casamento, porque vem de casa e duas outras palavras, mento, né, que vem de cimento e de mente. Então, é um grande desafio você colocar duas pessoas de temperamentos diferentes, às vezes de criação, de cultura, tudo diferente dentro de uma mesma casa. E dentro dessa casa nós precisamos ali ter aquela renúncia, abrir mão de algumas coisas para que venhamos viver dentro dessa casa com uma mesma mente, com um propósito. Não podemos ter propósitos, né? Então, o Hudson foi muito feliz na palavra que ele disse aí no início, que acaba revelando, né, esse momento que nós estamos vivendo, para algumas pessoas, apenas revelou uma enfermidade que estava ali. Às vezes poderia ser, pastor Fabiano, uma coisa que poderia ser tratado de uma maneira mais amênua, e se tornou às vezes um metástase no casamento a ponto de trazer a necessidade aí ou até a morte conjugal, né, do relacionamento. Então, louva a Deus, né, e que vocês também possam aí continuar aí com esse desafio, né, um desafio que a gente sabe que não é fácil, mas que eu tenho certeza que terão muita recompensa. Eu estava falando quando eu escrevi esse pequeno livreto, pastor Fabiano, eu fui pesquisar um pouco relacionado a isso, porque eu via, né, dentro da igreja essa necessidade desse assunto. Primeiro, como eu disse, que ele não é um assunto que nós vamos encontrar dentro da Bíblia, né? Então, era completamente diferente, né? Acredito que ao longo nós vamos falar sobre isso. Mas o que é interessante, que quando eu fui fazer uma pesquisa para escrever esse assunto sobre o namoro,
eu vi ali a necessidade, porque havia muitas perguntas e havia também ali muitas pessoas se colocando para estar de alguma maneira aconselhando. E os aconselhamentos que vinham ali, eu via jovens fazendo perguntas, jovens cristãos, fazendo perguntas, e às vezes até quem respondia aquelas perguntas, como vocês sabem, né, vem os comentários embaixo, eram comentários de pessoas que não tinham como regra de fé a palavra de Deus, que também não vivenciavam, né, no ambiente que nós vivemos, não eram pessoas convertidas. Então, era uma coisa muito complicada, assustadora, né? O que eu estava vendo. Então, eu sei que eu não descobri a roda, mas me coloquei um pouco à disposição. Só queria destacar uma coisa aqui, sobre nesta noite, sobre a importância, que eu coloquei algumas frases aqui de alguns pastores, como, por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim que casamentos ajustados começam no namoro. Olha que interessante, né? Em agosto de 2012, em uma matéria da Ultimato, 27 de agosto, diz que uma relação desestruturada resulta em uma família desestruturada. O pastor Edson Souza traz como título no seu livro que o divórcio começa no namoro, né? Eliezer de Lira, num comentário da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, do segundo trimestre de 2004, falando sobre relacionamento, ele diz que não havendo sucesso no namoro, não haverá sucesso também no casamento, né? O pastor Guilherme Neto diz que é difícil pensar em outra área na vida cristã, pelo menos entre os jovens, que possua tanta incerteza, isso aqui é muito importante, desânimos e fraquezas e quedas quanto no namoro. Olha só, né? Jaime Kemp, que é um mestre nesta área, no seu livro sobre Eu Amo Você, ele diz que 75%, olha isso aqui, pastor, 75% dos casos de aconselhamento que ele tem dado a cônjuges, olha só, entre 6 meses e de 40 anos de casado, ele diz que aproximadamente a maioria dos problemas se originaram na fase do namoro ou do noivado. Então, observe que há uma grande necessidade desses trabalhos, né? Que esses trabalhos alcancem vidas de pessoas, porque sabemos que verdadeiramente, né, há uma grande crise. Nós estamos vivendo essa crise pandêmica, mas não só essa crise pandêmica. Aqui no Brasil, nessa crise, 50 mil divórcios houve. Olha só que coisa assustadora. Isso verdadeiramente vem para mostrar, né, que há uma enfermidade instalada nesse mundo, e não simplesmente, como nós estamos falando, desse vírus, mas também no relacionamento conjugal. E que Deus nos dê graça para que possamos aí ser de alguma maneira contribuinte, né, para que possamos trazer aí esse bálsamo para essas famílias, para que nós possamos entender a importância, né, do casamento, do relacionamento aos olhos de Deus. Amém, pastores? Sim, sim. E uma coisa que eu estava também observando, o pastor pode nos aconselhar quanto a isso também, como o senhor falou, a própria Bíblia não cita a palavra namoro. A palavra namoro na Bíblia tem em casamento, né? Namoro na Bíblia não tem. Lógico que o namoro é um processo de conhecimento, né? Entre duas pessoas que vão se conhecer para ver se podem dar um passo a mais à frente, né? Entrar no noivado até chegar aí a um casamento. E outra coisa que eu já vi em muitos lugares também, eu acho interessante, muitas igrejas às vezes dão até cursos para, né, cursos para noivos, né, para... O que acontece? O que eu tenho visto muito, pastor, isso é bom em parte e em parte não, né? Às vezes os jovens, hoje em dia, entrarem na vida conjugal, né, no casamento, muitos entram muito novos, né? Às vezes jovem de 17 anos, menino às vezes 17, 18 anos já se casando. Em parte, né, às vezes você até entende, mas às vezes entra a questão também, às vezes, da maturidade, né, que às vezes não tem uma maturidade suficiente para entrar, né, para entrar dentro do relacionamento. Porque às vezes entra dentro do relacionamento, primeiro é aquela questão, vai casar para não pecar. A gente via muito isso na época, né? Tem que casar porque, né,
em casa, porque senão vai acabar pecando, vai cair em pecado aí na área sexual, tal, então tem que casar. Mas muitos, às vezes, não tem um mínimo de maturidade, de instrução para entrar dentro de um relacionamento, né? Às vezes não acha que vai entrar no relacionamento, mas só beijo e abraço e amor, que amor não é barriga de ninguém e tanta coisa, e às vezes não pesa na balança os pós e os contras, né? E cada vez mais jovens entrando, às vezes, no casamento, jovens demais, imaturos, né? E às vezes chega, muitas vezes, numa faixa etária da vida, que às vezes chega à maturidade, às vezes acho que não é aquilo que queriam, né? Achou que ia ser de uma forma e foi de outra, né? Às vezes se arrependem, tal. E, lógico, isso é a exceção. Tem aqueles que se casam cedo e, né, já tem uma vez a cabeça formada, Deus abençoa, passa pelas dificuldades, mas sobrevivem e continuam. Mas muita gente vê também entrando muito novos, né, e logo se desfazendo do relacionamento, e às vezes já se desfaz com o filho, já é uma questão que já atrapalha mais ainda, né? Então, eu queria que o senhor desse uma instrução, né? Lógico, a gente sabe que não tem uma idade, que idade que eu devo começar a namorar. Eu acho que tem que ter uma certa maturidade, eu acho que isso aí parte também dos pais, parte da pessoa, né? Porque casamento não é brincadeira, né? Não é brincar de casinha, é uma coisa séria, né? Bem, Fabiano, complementando o que o Fabiano está falando, hoje é muito mais difícil, né, devido aos desafios que a vida tem oferecido, é muito mais difícil você falar em casamento, porque é necessário essa base. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa geração, minha geração, do Sr. Fabiano, era geralmente essa geração onde casa-se para não pecar, casa-se para resolver um problema, né? E acaba arrumando outro. E acaba arrumando outro, né? E justamente sem essa base. Então, eu acredito que, infelizmente, a nossa geração, não generalizando, mas falhou um bocado no ensino para o jovem, no preparo do jovem para os desafios da vida, né? O rapaz, porque rapaz na questão do trabalho, né? Então, e da moça também na questão do lar, num contexto geral. Eu acredito que faltou uma base bem sólida ali de ensino e que essa geração de agora está tendo um vasto campo de ensino. Então, o que o senhor poderia dizer a respeito disso, falar a respeito disso, né? O que pontos poderiam ser observados, né? Porque realmente não é somente casar para se resolver uma situação, mas os desafios da vida, né? Que a vida tem pela frente, né? E a gente sabe que daqui para frente não vai ser fácil mesmo. Então, trabalho, o que tem que ser observado, né, para se chegar ao ponto de se resolver casar no namoro, que se observa, né, o que o jovem, principalmente o jovem cristão, deve observar naquela pessoa que ele pretende construir uma família junto, né? Amém. Acho muito importante esse assunto, porque assim como vocês, como disse, estamos vivendo aí mais ou menos, né? Eu tenho 40 anos, vocês um pouco mais novos aí e tal, não sei exatamente a idade de vocês, mas essa também foi a minha preocupação ou visão desse contexto que a gente vive, né? A gente ouvia muito a respeito dessa necessidade, com essa preocupação excessiva, como já foi dito, de algo, né? Relacionado ao pecado, olha, não pode cair. E, às vezes, essa falta ou esse descuido relacionado a essa necessidade desse preparo, né? Acredito que, às vezes, o amadurecimento ele pode vir com o tempo, mas acredito que o preparo, né? O que antecede aí o casamento é muito importante. Por quê? Eu gosto dessa palavra aqui de Provérbios, capítulo de número 24, o versículo de número 3 e o versículo de número 4. O sábio Salomão diz assim, ó, com sabedoria, observe, que com sabedoria se edifica a casa,
E exatamente o casamento vem dessa palavra casa. Então a gente poderíamos aqui, né, não estamos fazendo aqui nenhuma interferência no texto negativa, né, mas poderíamos aqui colocar casamento. Então, com sabedoria. Essa sabedoria que Salomão ele fala, não é uma sabedoria como um dom que a gente vê no Novo Testamento, que é uma capacidade dada pelo Espírito Santo. Mas essa sabedoria, ainda que seja vinda de Deus, ela é uma capacidade para a pessoa saber lidar com situações, com problemas, como a gente temos dentro da Bíblia, por exemplo, aquele episódio de Salomão com aquelas duas mulheres que uma criança acabou morrendo, né, que a mãe deitou e ele teve a sabedoria lá de trazer um enigma e acabar resolvendo aquela situação. Então, observe que um princípio que nós precisamos para entrar no casamento é a sabedoria. Por quê? Porque diz que com ela nós edificamos a casa. Então a sabedoria é a capacidade de saber lidar com problemas, saber lidar com a adversidade. Então a pessoa, quando ela casa como o pastor já falou, né? Às vezes o jovem, né? Pensando simplesmente na relação conjugal. E dentro do casamento a gente vai ver que nós teremos mais necessidade de amizade e será aí o mínimo por cento, né, da relação conjugal, né? Então, a fase do namoro é muito importante porque é onde nós nos tornamos amigos. Então, isso vai fazer a diferença no casamento. Se nós, aqueles aqueles jovens que entram no relacionamento, às vezes pensando assim, olha, quando casar ele vai melhorar, ou ela vai mudar, ele vai melhorar, isso, né, isso é um engano terrível. Porque o casamento só vai aflorar aqueles problemas, né? Então, eu acho que a preparação, aquilo que antecede, aquilo que às vezes até para nós mesmo faltou um pouco dentro da igreja, dessa orientação, né? E muitos que estão ao nosso redor. Esse aconselhamento, esse pequeno curso, como o pastor Fabiano falou, de você destacar a importância, o que é o voto, né? A pessoa saber o que é o voto. A pessoa precisa ir para o casamento sabendo o que é o casamento aos olhos de Deus, não diante da sociedade, porque a sociedade ela tem banalizado. Então, hoje em dia, as pessoas pregam uma felicidade fora dos princípios bíblicos e tem muitos, infelizmente, dentro da igreja, que estão edificando a sua casa não sobre a palavra de Deus, mas conformando com esta sociedade, com os aconselhamentos, não de pessoas que estão firmadas na palavra de Deus, mas pessoas que vivem de emoção, que vivem de sentimento, que vivem de paixão, né, que é passageira. Então, o Salomão nos dá um princípio aqui, que se nós queremos edificar a casa, nós precisamos ter sabedoria. E sabedoria é a capacidade de saber lidar com o problema. Nós teremos problemas, nós teremos crise no casamento, nós teremos baixas no casamento. E às vezes a pessoa parte para o casamento achando que vai ser só um mar de rosa, só vai ser felicidade, né? E há uma diferença, né, aqui, juntando tudo, entre felicidade e alegria, porque diz que a felicidade, ela depende da circunstância, ou seja, casais podem, né, ou a felicidade ela é construída. A alegria é um fruto do Espírito Santo, independente de circunstância, algo interno, né? Por isso que nós temos a carta da alegria escrito dentro da prisão, algo anormal, mas Paulo faz isso. Então, eu acho que há uma importância que a igreja deveria dar ou ter aí mais ênfase nessa preparação de entender que nós teremos crise. E aí ele diz um outro princípio, ele diz assim, ó, e com inteligência. Olha só que interessante. Primeiro ele fala da sabedoria, e depois ele fala da inteligência. E a inteligência é como a experiência, ela vai ser adquirida ao longo do seu esforço. Então, para se edificar uma casa, você precisa de sabedoria para saber lidar com os problemas e com inteligência, baseado aqui na experiência que ao longo dos dias nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo junto.
O namoro já tem que ter esse propósito, né? De nós estarmos visando esse crescimento. E aí ele diz que pelo conhecimento, olha só, e se encherão as câmaras, né? Os quartos de todas substâncias preciosas e deleitáveis. Eu acho que é importante entender a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Para se ter aí esse sucesso, né, se é assim que podemos dizer, no casamento, é importante que se tenha sabedoria, a capacidade de saber lidar com os problemas. E nós só iremos ter essa sabedoria amadurecendo com inteligência e com o conhecimento. Conhecimento que eu quero dizer aqui, também mútuo, né? Conhecimento dos dois. Então nós precisamos ter essas bases. E nós, como pastores, podemos orientar antes, ensinar, explicar que para chegar em Canaã nós temos o deserto, né? Nós teremos dias, meus irmãos, desculpe a minha expressão, que a gente vai acordar. Eu fiz um curso, pastores, que era chamado de Os 7 Pecados Capitais e as 7 Virtudes Cardeais. E o pastor, ele estava falando a respeito dos pecados, né? E ele falava a respeito dessa natureza caída que nós temos ainda, que trazemos, né? Aquilo que Martinho Lutero diz, olha, eu pensei que o velho homem havia sido sepultado nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar, né? Ele fala a respeito disso. E dentro do casamento nós teremos isso. Ele diz que vai ter dia em que ele usava a expressão bode, que nós temos um bode dentro de nós. Ele diz que o bode vai querer berrar. Errado. Só que nós vamos ter que dar um banho de graça, porque tem dia que você vai acordar e não adianta, né? Tem as fases que o casamento passa, né? O casamento tem as suas estações, né? Então, nós precisamos entender que não é só rosa. Jesus, já na vida cristã, ele nos ensinou isso. Ele nunca disse para os teus discípulos que seria simplesmente só alegria. Não. E quando nós entramos nesse relacionamento, nós precisamos entrar ciente de que nós estamos entrando e nós teremos desafios. E para esses desafios, nós vamos precisar ter muita sabedoria para edificar. Porque se não tiver, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Mas observe que não é só a mulher, é o homem, são ambos, né? É com sabedoria que se edifica. Então, falta essa sabedoria de saber lidar com o problema, de saber tomar decisões, né? De saber ouvir, de saber abrir mão, entrar no relacionamento e saber que nós precisamos ver o casamento como Deus ele vê e não como o homem ele vê. Gente, não podemos entrar no casamento baseado nessa cultura que nós estamos vivendo de banalização de valores, porque senão seremos igual. Mas nós temos que ver o casamento como algo divino, como algo precioso. Nós entramos num relacionamento e sabemos que a primeira aliança que fazemos é com Deus. A primeira aliança é com o Senhor, é um voto, Ele é o Criador. E quando eu entendo isso, que o primeiro relacionamento que eu estou tendo é com Deus, irmão, eu gosto muito de uma frase, se vocês me permitam, se eu estiver falando muito, pastores, vocês vão entrar, Não, porque claro, eu falo muito, tá bom? Mas deixa eu só achar uma frase aqui que eu acho muito, muito tremenda, a respeito do compromisso, né? De um livro que eu li alguns anos atrás, e eu acho, presbítero Hudson, muito importante o jovem saber o que é uma aliança, pastor Fernando. Fabiano, me desculpe. Pastor Fabiano, entrar no relacionamento sabendo o que é uma aliança. É como nós já estamos falando. Às vezes a pessoa entra e ela não sabe o que é uma aliança, o que é um juramento dentro da Bíblia. E aí a gente entra, né, sem trazer esse peso dessa responsabilidade. O irmão ia falar? Pode falar, por favor. O importante é o jovem, tanto a moça quanto o rapaz, observar se realmente essa pessoa que ela quer ou pretende construir uma família, se ela tem essa aliança com Deus, se ela leva a sério essa aliança com Deus. Exato. Se ela tem um compromisso. Né? Aí a gente já entra até no que Paulo fala, né, do jugo desigual, né, o jovem que às vezes está entrando num relacionamento aí com um que não é cristão,
né? Ele não assume uma responsabilidade com Deus, né? Como uma frase que eu li um dia, que Deus não une pessoas, Deus une propósito. E às vezes o que acontece, aquela pessoa não tem um propósito, ou seja, um propósito de servir a Deus, um propósito de estar cooperando na obra de Deus, né? E aí fica aquele julgo desigual. Mas deixa eu só ler essa frase aqui hoje, o pastor já é falecido, descansa no Senhor, de um livro que eu li dele. Eu achei isso aqui assustador, né? Assustador, essa é a palavra, quando eu li. Porque às vezes ela vem com um impacto completamente ao contrário daquilo que a gente vê na sociedade. Porque as pessoas casam para ser feliz, né? Então, é completamente diferente do que é o casamento. Porque o casamento, assim como ele está dentro, né, dos dons, assim como o celibato é um dom, o casamento é um dom. E o dom dentro da Bíblia, ele tem como propósito servir o outro. Aí a pessoa vai para o casamento, não, eu saí da casa dos meus pais porque lá eu não era feliz, né? Então eu estou casando porque agora essa pessoa vai me fazer feliz, né? Eu quero ser feliz. Aí o Miles Moore, ele escreve assim, ó, para que haja sucesso no casamento, é mais importante que o cônjuge se comprometa com o casamento. E quando ele fala casamento aqui, ele fala da instituição que foi criada por Deus. E aí ele diz assim, ó, a instituição imutável, a qual dois se associam do que se comprometer um com o outro. Olha o que ele diz, que no casamento a nossa maior aliança deve ser primeiramente com Deus. Olha só, do que propriamente com o próximo. Por quê? Porque vai chegar dia, pastor Fabiano, que nós não vamos estar muito bem com, né, a abençoada, né, ou abençoada com o abençoado. Vai ter dia que não vai estar bem. E aí o que acontece? Nós não podemos ser movidos por sentimento. É por isso que o amor que Paulo fala, né, lá no livro de Efésios aos maridos, amai as vossas esposas, não é o amor eros, né, que fala da relação íntima, do desejo sexual, né? Não é amor de amizade, né, de companheirismo, né? Não, é o ágape. E o ágape, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Então, eu não estou sentindo amor pela minha esposa. Eu decidi amar ela. Mas ela aumentou o peso, entendeu? Eu comecei a ficar careca, eu tô gordo. Quando casei eu tinha 60, hoje eu tenho, né? Olha o Hudson aí. Hoje quase 90 quilos. Mas e aí, é isso que motiva? Não, não. É um amor de escolher, eu escolhi. Então, eu acordo de manhã e eu tenho que colocar isso no meu coração. Peraí, eu escolhi te amar. Eu escolhi viver com você. Por quê? Porque a minha aliança, ela não é simplesmente horizontal. Eu tenho uma aliança vertical. Eu olhei, né? Quando a pessoa chega, aí a gente faz esse voto aqui, né? Então, nós temos lá, eu acho isso muito importante. Eu acho que aquele que vai se preparar para casar, eu acho que se nós chegássemos a, pelo menos, falar o que é uma aliança, eu acredito que muitos já temeriam dizer sim. Peraí. Por quê? Porque é uma responsabilidade. Né? É uma responsabilidade, não simplesmente ali com o cônjuge, mas com Deus. Porque Deus está presente, diz a Bíblia. E aí, o que acontece? Aí nós chegamos ali e fazemos um juramento, né? Que tem aí, olha aí. Primeiro eu, né? Nós chegamos ali, prometo te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Prometo-lhe ser fiel, até que a morte separe. Então isso aqui é uma aliança. Isso aqui é algo sério diante de Deus. E quando nós olhamos para alianças quebradas dentro da Bíblia, nós vamos ver a responsabilidade que nós precisamos ter quando nós temos o episódio dos gibeonitas lá que entraram infelizmente Josué faz uma aliança com eles, uma aliança precipitada, e a Bíblia vai dizer que eles se tornaram então cortadores de lenha no tabernáculo. E o que vai acontecer quando Saul, né, vai e mata os gibeonitas ali, quebrando aquela aliança?
vem um juízo sobre a nação. Toda aliança quebrada dentro da Bíblia trouxe juízo. Então não adianta a pessoa pensar eu vou então terminar aqui, quebrar isso. Não, então eu acho muito importante já ir com essa consciência. O que é uma aliança, filho? Você sabe que você está fazendo esse juramento, não é uma brincadeira como nós já falamos aqui, né? Você está entrando diante de Deus, você está fazendo algo que um dia nós prestaremos conta diante de Deus. Há consequências, né? Exatamente, há consequências. E essas consequências, o escritor de Eclesiastes, olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, o capítulo 5. Quanto a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votares paga. O casamento é um voto que nós fazemos, né? Então, ele chega a dizer assim, ó, é melhor que não vote do que você votar e não pagar. Não consinta que a tua boca, olha só, né, quando o anjo da igreja lhe pergunta, faça a tua carne pecar, e nem diga diante do anjo que foi eu. Olha só isso daqui, gente. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruiria a obra das tuas mãos? Olha só. Então, eu acho muito importante a gente ir com essa, né, consciência, o que é um voto diante de Deus, o que é uma aliança. Primeiro, né, eu tenho um compromisso com Deus. Eu sei que vai ter dia que eu não vou estar bem com a minha esposa. Então, é por isso que a fase, né, como o pastor Fabiano bem disse, a fase do namoro é muito importante porque é onde nós conhecemos. Eu fiz um livreto também que se chama assim, se ele for assim, ou ela, não case com ele. E como você vai saber se ele é assim? Na fase do namoro. Por quê? Porque o namoro é a fase da observação. Observa, o pastor Josué Gonçalves diz assim para quem namora. Você está namorando? Eu sei que não é ético, você está entrando dentro do quarto, mas presta atenção se ela arruma a cama dela, se ela ajuda a mãe dela. Observe ele como ele trata a mãe dele. Porque do jeito que ele tratar a mãe dele, ele vai tratar você também. Né? Então, isso é muito sério. Então, existem características que já mostram antes. Então, o namoro é a fase não de abrasar, né? Não de se arder em chama, o desejo, mas é o momento da observação, é o momento de crescer junto, de se conhecer, de saber aí a família que você está entrando, porque você não vai casar só com ela, você vai casar com o cunhado, você vai casar com a mãe, você vai casar com todo mundo, você casa com a família, você casa com todo mundo. Exatamente, com a sogra. Chega alguém dizer que Pedro negou, né? Pedro negou Jesus 3 vezes porque Jesus curou a sogra de Pedro. Alguém disse que faz isso. É brincadeira, pastor, desculpa. Por favor, fica à vontade. E é bom também, né, pastor, observar também as questões da vida, né? Se a pessoa, se ambos têm propósito, por exemplo, se o rapaz ele gosta de trabalhar, se ele tem ambições de estudo, de trabalhar, de ser um homem esforçado, ou se ele quer ficar só o dia inteiro no videogame, né? Exatamente. Observar Exatamente. isso, né? Isso vai contar muito lá na frente. Depois não adianta reclamar que está passando por você falando disso, presbítero, Hudson, deixa eu ler aqui, só para rapidinho, nem vou entrar nos tópicos, só vou ler os tópicos, não vou entrar no tema, mas algumas características que podem ser observadas na fase do namoro, já que a fase do namoro é a fase do conhecimento. É a fase em que nós, então, estamos nos conhecendo, né? Então, essa é a fase da observação. Essa é a fase em que o casal ali deve se observar. Observe ele. Diz que o amor é cego, mas a mãe não é. Então, preste atenção o que a sua mãe fala. Preste atenção o que o seu pai fala. Preste atenção o que as pessoas que estão ao seu redor falam. Porque, infelizmente, a paixão, né? O amor não é cego, mas a paixão, ela é algo que os psicólogos dizem que chega a durar até 2 anos. É algo avassalador, muda a cabeça, faz a pessoa ficar completamente cega, surda, né? Só tem olhos para uma coisa. Mas a gente precisa ter conselheiros, né? Porque a sabedoria está em ouvir conselhos também.
Alguém aí no mundo diz que se conselho não fosse bom, não se dava, vendia. Isso não é bíblico. A Bíblia fala da importância de se ouvir conselho. E eu vou dar um conselho para vocês, jovens que estão nos ouvindo. Tenho visto que tem jovem da nossa igreja que está ouvindo, aí alguns irmãos estão participando. Deus abençoe. Mas observe só algumas características. Eu vou falar aqui, rapidinho, 10 características negativas que eu vou te aconselhar. Se ele for assim, não case com ele, tá bom? Não se case. Anota aí. Primeiro, preguiçoso. Que o presbítero Hudson já disse aqui, preguiçoso. Benjamin Franklin diz assim, ó, a preguiça anda tão devagar que a pobreza depressa alcança, né? Então, é a primeira lei de Newton, né? Aquilo que está em movimento, permanece em movimento, mas o que está parado, vai permanecer parado. Então, tome muito cuidado. Nós temos dentro da Bíblia diversos versículos falando a respeito do preguiçoso, que é como fumaça nos olhos, né? Que é como o vinagre no dente. Meu, é coisa terrível. Então, se a Bíblia está falando, olha, presta atenção, se você está vendo que ela é preguiçosa, se você está vendo que ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar. Eu tive um aconselhamento aqui na igreja, infelizmente acabou em divórcio esse casal, e a moça que nos procurou, que me procurou e procurou a minha esposa para o aconselhamento, ela disse assim para mim, pastor, a maior salvação da vida dele, eu não sei aí se em Pedro de Toledo, agora está mais caro, né? Agora está mais caro, por causa desse momento que nós estávamos vivendo. Mas tinha um caminhãozinho que passava aqui, que tinha até uma musiquinha do ovo, né? Era 30 ovo, 10 reais, 30 ovo, 10 reais. E aí ela falou assim, pastor, esse é a salvação dele, porque trabalhar ele não quer. Compra aí os 30 ovos, tendo 2 ovos por dia, pronto, acabou, ele está feliz demais. Às vezes eu tenho vontade, pastor, de comer uma pizza, mas ele não tem condições de me dar isso, né? Então ele não gostava de trabalhar, mas ele era bom aí no futebol, no videogame, né? Netflix, essas coisas aí, ele era muito bom, tá certo? Então tome cuidado com o preguiçoso. Segundo, mentiroso, aquele que rouba a verdade, né? Então tem uns aí que é muito mentiroso, e mentirosa também, tem que tomar cuidado. Isso revela falha no caráter, né? Terceiro, rixosa, ou seja, a Bíblia fala de briguento. Já revela no namoro isso, viu? Se for briguento, quebra as coisas, joga, daqui a pouco isso aí vai dar problema. Vai dar problema. Então tome cuidado. Se ele for uma pessoa aí violenta, brava, né? Aquela pessoa aí extremamente possessiva, tome cuidado, que isso não vai melhorar no casamento, isso só vai aflorar, viu? O quarto é mimado, né? É aquele tipo de pessoa que, quando não é feito do jeito dele, ele faz biquinho, ou ela faz biquinho. Tem que ser do jeito dele, né? Então tome cuidado, que isso dá um problema também tremendo no casamento. Irresponsável, não tem compromisso com nada. E, como vocês já na outra live falaram, há responsabilidades sobre os ombros do homem, né? Ou seja, ele é aquele que Deus instituiu como o cabeça do lar. Bem verdade, tem alguns que dizem que algumas mulheres aí são pescoço, leva a cabeça para onde quer, faz com ele o que quer, né? Mas o homem é o cabeça, ele precisa ser o provedor, ele tem que ser o protetor, ele tem que ser o professor da sua família em relação, né, a adorar a Deus também. Então tem que ter responsabilidades, Tem tá muito certo? terceirizando essa área aí, né? É verdade, com toda certeza. E sabe quem? Terceirizando essa responsabilidade, né? Exato, e é responsabilidade. Nós estamos falando aqui que mulher, hoje nós estamos vivendo aí numa sociedade onde mulheres têm trabalhado, mas nós estamos falando de cada um no seu devido lugar. O pastor que esteve com vocês na outra live até explicou aqui, bem explicado, né, o que é submissão, né? Que submissão vem de estar sobre uma missão. Deus deu a missão para Adão. A mulher veio para ajudar o homem nessa missão, tá certo? Era cumprir aí esse propósito de fazer muitos filhos segundo a imagem aí de Deus. Infelizmente o Adão, ele acabou falhando nesse propósito. Mas hoje a Bíblia diz que nós devemos ser a imagem de Cristo. Hoje o casal tem como objetivo a missão, né? É de nós termos aí na nossa casa, na nossa família, nós temos esse exemplo e ter nos nossos filhos também essas mesmas características. Então é necessário ser responsável. Sétimo é controlador.
né? Ele não dá espaço, ele é extremamente... eu vou falar para vocês, eu tenho uma filha de 17 anos e eu tive problema com um rapazinho aqui, tá? Muito grave, porque o rapaz era extremamente possessivo, né? E eu vendo aí as coisas acontecer, eu tive que interferir na situação, pastor, senão ia me dar um problema. Ia me dar um problema porque o rapaz, ele era, me desculpe a expressão, né? Mas ele era doente, era uma doença. Chegava a escandalizar de um dia, minha esposa junto com a minha filha, né? Sair e ele ligar, passarem na frente de um bar, estava tocando uma música e ele falando com ela, com todo namoro, não está casado, é namoro, né? Então nós Você temos acha essa que é dono, né? Eu acho que responsabilidade é de dono, esposo da... não é. Isso tem que ser colocado no seu devido lugar. A Bíblia diz que é no casamento que o corpo da mulher te pertence e o seu corpo pertence a ela, né? É através desta aliança no casamento, tá certo? E eu tive esse problema, eu e minha esposa, eles de passar na frente do bar, tá passando uma música, ele dizer que ela estava em uma festa, alguma coisa assim, coisa louca. Então aqui também vai um conselho para quem é pai. Preste atenção. Se você vê, pai, mãe que está me ouvindo, está nos ouvindo agora aqui, se você vê, preste atenção no relacionamento. Não deixa que seja esse relacionamento, como nós estamos falando, possessivo, controlador. Hoje, nós estamos vendo quantos problemas que isso tem gerado, tá? E isso dá para ser notado. Observe, esteja atento, né? Ao que está acontecendo. Não permita aí que a sua filha, que o seu filho entre debaixo desse jugo, porque isso depois vai ficar muito pior. Então, graças a Deus eu consegui intervir, né? Precisei ser até um pouco ríspido, duro, né? Sem agressão física, nada disso, mas de me posicionar como o líder de casa, como protetor, né, do meu jardim e ter que colocar as raposinhas para fora, porque senão a raposinha ia estragar a minha vinha. Então tome cuidado, viu? Em nome de Jesus. O Pastor, oitavo é o dono da razão, é aquela pessoa que só ela tá certa, né? Então, se casar com uma pessoa assim não adianta, você vai ter que fazer daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Se falar que essa caneta, ela não é de plástico, ela é de madeira, você vai ter que falar que é de madeira. É aquele tipo de pessoa que é dono da razão em tudo, está certo em tudo, né? Tome cuidado também. Desequilibrado, quando a pessoa emocionalmente não está aí, ou se perde, né, por causa, às vezes, de algum discussão que a gente tem, às vezes, no relacionamento, desentendimento, não físico, não estou falando isso, mas tem desentendimento no relacionamento e a pessoa sai chutando, sai quebrando, sai batendo. Preste atenção. Isso para você, mulher casada que está nos ouvindo, se isso acontecer, não aceite isso na sua vida, né? Não aceite isso, não fique debaixo aí desse jugo. Isso pode levar e está levando pessoas aí a grandes problemas. E o décimo aqui é o egoísta, aquela pessoa que só se preocupa com ela, né? É aquela pessoa que ela não pensa em fazer o outro feliz, mas ela só pensa em ser. E aí essa pessoa ela vive com uma carência muito grande, afetiva, e ela quer que tudo gire em torno. Então essa pessoa, ela não pode ter relação com a mãe, ela não pode ter relação com os amigos, as relações são cortadas, então a pessoa acaba perdendo, né, todos os contatos com as pessoas, acaba se distanciando da família, não pode ir na casa da mãe, não pode ir na casa do pai, porque essa pessoa é extremamente egoísta. Amém, meus irmãos? Eu volto pastor, para os... uma coisa importante também que até o senhor citou desse caso aí, desse rapazinho desequilibrado aí, há também um jugo desigual dentro da igreja, não há? Que tem que ser observado. Não é porque está dentro do mesmo arraial que vai dar certo, né? Por exemplo, a gente pode dar exemplo de jovens que se destacam no ministério, por exemplo. Tem uma chamada ministerial, mas às vezes a moça com quem ele pretende construir uma família não tem o mesmo propósito, não tem a mesma chamada. Não vai dar certo. Ou vice-versa, a moça tem um chamado e o rapaz não tem a mesma
mesmo propósito ali. Então, vai ter um jogo desigual aí também. O senhor acredita nisso também? Que há um jogo desigual também dentro da igreja? E isso tem que ser observado? Ah, eu creio que sim. Eu creio que sim, porque, como eu disse, é uma frase, né? Mas eu acho muito real que Deus não une simplesmente pessoas. Deus une propósito. Então há uma importância, na tradição judaica diz que só Deus conhece a costela que foi tirada de Adão. Foi ele que deu a Eva. E é ele que continua encontrando as costelas por aí, né, do homem. Ou seja, cada homem tem a sua costela. E Deus não vai dar, né, uma pessoa que, com toda certeza, às vezes não anda no mesmo pensamento, né? Não anda no mesmo ritmo, não tem o mesmo objetivo. Pode ser que a pessoa esteja envolvida em áreas diferentes, porém, eles estão envolvidos na obra de Deus. Né? Então, isso se torna um julgo extremamente, né, aí no relacionamento prejudicial. Né? Então, é muito importante todas essas coisas ser levadas em consideração. Né? Porque o homem é um homem de oração. A irmãzinha não gosta de orar, a irmã já gosta mais da novela, ela vai para a igreja, nada contra, né? Mas ela está voltada para outras coisas. Isso pode impedir. Conheço pessoas, né, que às vezes que entraram em relação com crentes mesmo, como você falou. Né? Só que, infelizmente, devido a essa diferença de propósito, né? De propósito, de não ter aí esse mesmo objetivo, estavam dentro da igreja, mas eram pessoas completamente diferentes. Isso trouxe prejuízos tremendos, né? Isso trouxe prejuízos tremendos. Então, eu acho que isso deve ser observado, sim, deve ser levado em consideração, porque isso também pode trazer conflito lá na frente, né? Pode trazer aí um resultado muito negativo. E outra coisa, pastor, isso aí é uma coisa que eu estava até pensando aqui, o presidente acabou falando, é um pensamento que eu também ia comentar com o senhor também, porque há uma grande diferença, né? Como o senhor falou, Deus não usa só, Deus une propósito, né? Então, é diferente você ser, talvez, esposa ou esposo de um membro que está ali sentado, ouvir a palavra para cultuar, você ser esposa de um pastor, você esposa de um líder, você marido de uma pessoa que está na liderança, são situações completamente diferentes. E nisso entra o quê? Entra o diálogo, né? Porque eu entendo que, e acho que qualquer relacionamento, seja relacionamento com namorados, marido e mulher, esposa, o relacionamento com Deus, acho que todo o relacionamento, acho que não posso, não sei se eu sou correto em dizer isso, mas uma das bases do relacionamento é o diálogo. Você conversar. Então, você quer conhecer uma pessoa, conversa com ela. Começa a conversar com ela. Né? Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, na conversa, no diálogo, aquele coração vai revelar, aquela boca vai revelar o que está dentro do coração. Né? Aos poucos você vai conhecendo a pessoa através do quê? Do diálogo. E às vezes o que a gente vê muito nos relacionamentos hoje, nos namoros hoje, é muito aquela coisa física, né? O momento que tá junto é só para abraçar, para se beijar, coisa física, mas não conversam, não olha, eu penso assim, olha, Deus tem uma chamada na minha vida assim, olha, eu tenho desejo de entrar no ministério, de ser um obreiro, de ser um pastor, de ser um presbítero, porque isso não é errado, até diz que quem deseja, o episcopado, excelente coisa deseja, né? Então não é errado a pessoa desejar, o jovem desejar ser um obreiro, ser um presbítero, um pastor, um missionário, não é errado. E então, você saber se aquela pessoa que está ao seu lado, se ela está na mesma visão que você. Olha, se eu for esposa de pastor, se você for minha esposa, se for um pastor, você vai, tá tudo bem para você e tal. Você até citou, né? Eu até citei uma vez aqui na live passada, que eu casei com a minha esposa é do Paraná, né, lá de Venceslau Braz. E quando eu fui para lá, meu pai foi ser pastor da igreja lá, né? E comecei a namorar com uma moça, né? Essa moça era da outra Assembleia de Deus, Ministério da Missão, lá no Paraná chama Missão. Eu era da Madureira e ela era da Missão. E começamos a namorar e tal, e chegamos até a ficar noivos, né? E
Só que eu falei, uma vez eu conversando com ela, eu falei, olha, desde criança, pequeno já, Deus já sempre usando pessoas para falar comigo que, falando com meu pai, para minha mãe, que Deus tinha uma hora na minha vida no ministério, né? Assim, uma chamada para ministerial, né? E eu sempre desejei isso, né? Fui consagrado diácono, acho que 16 anos já era diácono, com 20 anos, mais ou menos, 21 anos já era presbítero, fui consagrado presbítero solteiro ainda, né? E aí, depois de uns 10 anos que eu fui ser levado a pastor, depois de uns 10 anos de ao presbitério, que eu fui ser levado a evangelista e depois ao pastorado. Mas eu já tinha uma chamada na minha vida nessa área, né? Uma vez eu até conversando com ela, assim, olha, Deus tem uma chamada ministerial na minha vida, de eu ser um pastor igual meu pai, seguir o mesmo chamado que meu pai tem, tá? Olha, assim, um dia a gente precisa morar numa casa pastoral da igreja, fui dirigir uma igreja, tem uma casinha lá para a gente morar na casa da igreja, a gente mora tranquilo, não tem problema para você, você vai se sentir mal, tá? Conversando assim, a conversa corriqueira, assim, que pode acontecer com um pastor, né? Ir para uma congregação e lá você tem que morar na casa pastoral da igreja, tá? Acontece muito. Meus pais moraram muitas vezes em casa pastoral, né? Aí ela falou assim, Deus me livre, morar em casa de igreja, fui de igreja nunca, mais nunca. Eu comecei a observar aqui, eu falei, meu Deus, tal, e outras coisas eu fui observando e tal, até que chega na conclusão, eu falei, olha, acho que não vai dar certo, porque o propósito que Deus tem é um na minha vida, talvez você não vai conseguir me acompanhar, né? Então acho que não é nós parar por aqui, que a gente não vai dar para a gente seguir adiante, né? Então são coisas, e outra coisa que eu quero destacar aqui, que o senhor estava comentando aqui na parte do relacionamento, do namoro, que o namoro muitas vezes nos dá sinais de alerta, né, que aquilo, se você continuar, vai te prejudicar lá na frente, né? Né? Às vezes você chega lá no semáforo, tem lá o vermelho, o amarelo, o verde. O amarelo tá dando sinal que logo não é o vermelho para você parar, o verde é para você prosseguir. E às vezes no relacionamento vai dando sinais de que aquilo é para você observar, parar, analisar, e às vezes as pessoas ignoram esses sinais. Ah, não, aquilo que o senhor falou, depois que casar vai melhorar isso, depois eu consigo melhorar isso dela, eu consigo melhorar isso dele, tal, tal. E é um grande erro que as pessoas cometem, porque os sinais vão dando, o alerta vai dando, as pessoas ignoram esse alerta, ignoram aquele outro alerta, ignoram aquele outro alerta. E aí decidem, né, entrar num relacionamento com base em outras coisas, e aí quando chega lá depois no casamento, já aconteceu, já se casou, começa a aparecer os problemas, começa a aparecer isso, começa a aparecer aquilo e tal, e às vezes as pessoas vão falar, nossa, eu achei que dava para ser assim, eu achei que, né, fica no tal do achismo e acaba não dando certo. Então a gente tem que observar isso, né? Muito bem dito que o presbítero falou sobre o jugo desigual, muitas vezes nem quando a gente fala de jugo desigual, as pessoas só pensam a pessoa do mundo, né? O crente é a pessoa que está no mundo, né? Que é errado também. Mas muitas vezes há o jugo desigual dentro da igreja, porque são propósitos diferentes, missões diferentes. Outro Deus chamou para o ministério, outro Deus chamou para a liderança, para o missionário, outro para a liderança do jovem, outro para a liderança do ciclo de oração, e assim cada uma missão. E se submissão é você, a mulher ser submissa, ajudar o marido nessa missão, ela tem que estar no mesmo nível que ele, no mesmo propósito que ele. Porque se tiver, o marido está aqui, a mulher está aqui, ou o marido está na frente, a mulher está lá atrás, não vai dar certo isso aí, né? E a gente vê hoje em dia muitos homens, obreiros, homens de Deus, que o ministério não desenvolve mais por causa da esposa. Porque a esposa não acompanha o mesmo ritmo que o ministério do marido. Às vezes o homem tem uma chamada de Deus, você vê que tem uma chamada que Deus quer usar, que Deus quer usar na obra, mas às vezes a companheira se torna um empecilho, não deixa, né, para que Deus venha usar mais aquele esposo, aquele marido na obra, tá? E às vezes acaba se tornando um empecilho. E a esposa não é para ser um empecilho, a esposa é para ser uma auxiliadora, né? Aquela que está ali do lado para o que der e vier, né? Então, acho isso muito interessante, os casais de namorados que estão nos assistindo, observar isso, o diálogo, né? O diálogo. Quando se tem diálogo, você vai conhecendo. Por isso que o relacionamento, o namoro, é aquilo que o senhor falou, não é casamento. O senhor já não é essa esposa e ele também já não é essa esposa. Não, é um namoro, né? Não é nenhuma aliança. A gente dá aliança ali no namoro, porque é para a pessoa olhar e saber que a pessoa está com compromisso com alguém, mas aquilo ainda não é uma aliança. Aquilo é como se fosse uma fase experimental, por isso que não há
o contato físico, a intimidade Exato, sexual, porque exato, pode ser que não dê certo, né? exato. Pode ser que não dê certo, cada um vai seguir a sua vida e pronto, né? E pronto, só teve o contato ali para se conhecer. Agora, muitos às vezes já tem o contato físico, aí depois acaba não dando certo, aí a outra pessoa já viu a nudez do outro já viu a nudez da outra pessoa, só que cada um pro seu lado e fez até um negócio meio chato, né? Você lidar, porque você abriu a sua intimidade com uma pessoa que acabou ali e não é nada seu mais, né? Exatamente. Acho isso muito importante. É por isso que nesse assunto a gente poderia aqui pensar aonde entra Deus aí também, pastor Fabiano. Por quê? Uma das dúvidas que a gente vê também, e eu noto muito, e há muita divergência, é claro que nós não vamos conseguir resolver isso aqui, mas, por exemplo, o esperar em Deus. Isso é muito criticado. Depois, acredito que você já deve ter feito pesquisa relacionada a isso, mas depois pesquise sobre esses assuntos, sobre o namoro e sobre esperar em Deus, né? Porque quando a gente fala de esperar em Deus, algumas pessoas elas não entendem aí que Deus ele faz parte da escolha, né? Eu creio completamente nisso, né? Então aí que está a importância não simplesmente da gente tomar a opinião de escolher, né? Mas há um puritano que disse que uma mulher ela deve estar tão entregue a Deus que quando o homem quiser encontrar ela, ele vai achar ela em Deus. Então, eu acho isso importante. Por quê? Porque Deus vai fazer parte dessa escolha. Deus vai entrar, não é simplesmente eu escolher, né? Eu vou pela aparência. Nós já vimos casos dentro da Bíblia, né? Que a aparência ela engana. E isso dentro da tradição dos judeus é muito interessante. Essa participação que Deus ele precisa ter, né? Que Deus ele precisa ter no jugo desigual. Ou seja, não entre aí numa relação que você não vê a aprovação de Deus, como você bem disse, no namoro são colocadas placas, algumas placas de sinalizações vão nos mostrando. Deus vai falando conosco através de circunstância. Namoro não é simplesmente como nós já falamos no início, como nós já ouvimos, olha, para casar para não pecar, tem que casar logo, não. Nós não estamos estabelecendo tempo, né, de namorar muito ou namorar pouco, não é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas esse período, ser esse período da observação, da comunicação, da conversa, de conhecer, peraí, qual que é o seu projeto? Às vezes, como vocês disseram, às vezes o homem está ali ardendo no coração pela obra de Deus e a mulher está com outros pensamentos completamente diferentes, né? Ela não vai estar disposta, como você disse ali, e a gente que é obreiro sabe muito bem, né? Que Deus pode nos levar por caminhos aí estreitos, né, por vales, e aí a pessoa tem que estar disposta a isso. Ainda que às vezes a pessoa, e acho que pode ser até né, impossível isso, mas às vezes a pessoa ela não tem ali as mesmas características, não tem o mesmo temperamento, não tem nem mesmo os mesmos dons. Eu ouvi o pastor Josué Gonçalves, certa feita, falando da esposa, ele disse que a esposa dele tem dificuldade de lidar com o público, com pegar o microfone e falar, mas é uma baita de uma auxiliadora, de uma ajudadora. É uma mulher que não está na frente dos bastidores, mas está por detrás da cortina, intercedendo pelo marido, apoiando o marido. É tão importante quanto, né? Que é tão importante. Exatamente. Né? O que a gente precisa entender é essa submissão, né? De aceitar essa missão e dizer, olha, nós vamos cumprir com esse propósito, com esse projeto, com aquilo que Deus tem. Então, por isso que eu acho muito importante aí, quando Deus ele está envolvido na escolha, né? Aquela coisa de Abraão, eu sei que diante da nossa cultura, completamente diferente, né? Mas do Abraão fala, olha Eliezer, vai lá, e dentro da tipologia bíblica, Eliezer representa o Espírito Santo, indo buscar a Rebeca para o Isaac. Aonde estava o Isaac? Isaac estava orando
né? No campo, saiu para orar. O Eliezer foi buscar, né? Eu fui dar uma palestra numa igreja próxima aqui, para jovens também, sobre namoro, noivado e casamento. E aí, uma das moças que estava ali, ela já achava que estava até mesmo avançada, né? Avançada. E naquele momento ali, eu disse para ela assim, minha irmã, só falta o encontro. Deus vai dar um bom encontro. Ore para que Deus dê esse bom encontro. Como foi com Eliezer encontrando a Rebeca. Como a gente diz aí no mundo, toda panela ela tem a sua tampa. E no propósito de Deus, eu acredito que existe a pessoa certa para aquele projeto. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz, né? Deus tem propósito. Deus ele tem a pessoa exata. Deus ele tem a pessoa certa. A pessoa que vai agregar, a pessoa que vai edificar, que vai ajudar. Vocês vão caminhar junto no mesmo objetivo. Eu tenho isso aqui dentro da minha casa, com a minha esposa, né? Glorifico a Deus por isso, né? E nós não casamos evangélicos, né? Mas quando nós compreendemos, quando viemos para a casa de Deus e compreendemos, minha esposa se submeteu, né? Passei tempo, por um tempo, não desempregado, mas sem receber da empresa, 3 anos. E a gente dirigindo uma pequena obra, vivendo de cesta básica, algo que seria, para algumas mulheres aí, né, inaceitável. A gente passamos por momentos muito difíceis, mas em nenhum momento a minha esposa jogou, lançou na minha face, no meu rosto, né, a respeito do momento, porque eu sou o provedor, né? É bíblico, eu tenho que fazer a minha parte. Mas nós fizemos a vontade de Deus, estávamos ali juntos, e hoje a gente tem visto, né, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Exatamente porque nós temos compreendido esse propósito, né? Agora você imagina se você entra nessa aliança, pastor Fabiano, né? Como você estava falando. Então já estava dando sinais ali. E se você não observa, se você passa o sinal vermelho, lá na frente você vai falar, oh Deus, e aí? Né? Por que o Senhor permitiu isso? Mas Deus estava falando, Deus estava mostrando, né? Quem às vezes não levou em consideração acaba sendo a pessoa. Então, os jovens que estão nos ouvindo aí, que você possa buscar em Deus. Buscar em Deus. Eu sei que existem uns que dizem aí que estavam no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, né? Aí depois dizem que foi para o Salmo 70, como alguns dizem aí. Apressa-te, ó Deus. E acaba alguns dizendo, como disse Jesus, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas não é isso que Deus quer, né? Entra Não no é desespero, né, pastor? Primeiro acalma, que acalma o aparecer. coração. Né? Deixa Deus entrar nesse projeto. Deixa Deus preparar. Né? Nós não estamos falando como um dos que eu li na internet, ele falava assim, esse negócio de esperar em Deus, o que é isso? É você ficar na sua casa e aí a pessoa vai chegar lá na sua casa, vai bater na porta e vai dizer, eu sou a sua prometida. Não, filho, não é isso. Eu disse para os irmãos, aqui para os jovens da igreja, vai no culto, né? Ali, observa, ora a Deus e pede para Deus. A Bíblia diz que foi assim com Eliezer e nós cremos nisso. Deus nos orienta, Deus nos direciona, prepara aquela que vai ser auxiliadora, ajudadora no propósito que o Senhor tem. E eu tenho certeza que Deus, ele vai orientar no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante, pastor, porque a escolha, né, o saber escolher, ou pedir o auxílio do Senhor, para Deus orientar, para Deus preparar, porque a gente não sabe escolher. A gente escolhe pelo que a gente vê, né? A gente escolhe pelo que a gente vê. O homem olha para aquilo que ele está vendo. Mas a Bíblia diz que quem conhece o coração, a única pessoa que conhece o coração é Deus. Exato. Né? Então Deus conhece o coração. Você olha e você vê aquilo que você está vendo. Ali as características, né, física, ali às vezes as características emocionais, né? E às vezes você, nossa, tem tudo para dar certo, mas às vezes você pode se enganar, né? Às vezes tem coisa ali dentro do coração que só Deus sabe, que só Deus conhece, coisas que talvez você vai
passar na frente, porque a gente vive hoje, a gente não sabe o que é de amanhã, né? Tem muita coisa que eu já atravessei dentro do meu relacionamento, e quando eu casei, eu nunca imaginava que ia passar por aquilo, né? Tem coisas que você não sabe que você vai passar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, a história, a situação, a dificuldade, você não sabe. E às vezes, por você não saber, né? Por a gente não saber que a gente não tem a onisciência, a gente conhece somente o agora, amanhã pertence a Deus, que é Deus que deve, que tem que ter esse preparo de Deus, porque Deus vai preparar a pessoa certa, sabendo lá na frente que você vai viver, o que você vai passar, aquela pessoa vai estar ao seu lado. Né? Porque às vezes a gente olha, não, vai dar certo, fulano é legal, fulano é legal, a pessoa é uma boa pessoa, tal. Sim, às vezes não é errado, às vezes é uma boa pessoa, às vezes é uma pessoa crente, mas para aquela missão, aquela situação que você vai atravessar lá, aquela pessoa não vai conseguir atravessar junto com você, né? Então, vai te deixar na mão, né? Então, é por isso que tem que ter ali a orientação, buscar em Deus, né? Outra coisa também, às vezes você buscar a orientação do seu pastor, você buscar a orientação, né? Você buscar a orientação do seu pai, da sua mãe, né? Porque, não vou casar, quem vai casar sou eu, né? Mas isso é muito importante, por quê? Porque dos nossos pais vem a experiência, né? Às vezes a mãe fala, olha, meu filho, aquela moça não vai ser bom para você. Não, aí a pessoa teima, não, é bom, não sei o quê, não sei o quê. Não, tem que saber. Às vezes a gente acha que a mãe está com ciúmes. Não, toda mãe não quer que o filho ou a filha case com a pessoa que vai lhe trazer problema, que vai lhe trazer dor de cabeça. Não, a mãe quer o melhor. Então, a gente tem que observar muito isso, né? Analisar essas questões para quê? Para que as pessoas, os jovens que vão ingressar no relacionamento, no conjugal, no casamento, possam viver um casamento feliz. Isso não quer dizer que porque vai ser Deus que vai preparar, ou que foi Deus que preparou, você vai estar livre de dificuldade, você vai estar livre de problema, não, ao contrário. Deus preparando ou não, todo mundo passa problema. Mas a diferença é que quando Deus prepara, né, quando é preparado por Deus, a pessoa passa junto contigo ali. A pessoa, né, se tiver que comer só o feijão, come só o feijão, se tiver que comer só arroz, come o arroz, né? Se tiver que tomar o café puro sem nada, toma o café puro sem nada com você, mas passa, né? E às vezes outras pessoas não. Agora, quando não é preparado por Deus, como se fala, é como se fosse uma caixinha de surpresa. Você não sabe qual vai ser a reação da pessoa, o que vai ser a reação amanhã, o problema que vai aparecer, como é que a pessoa vai se comportar diante daquele problema, diante daquela situação, né? Há casos então, também, é bem difícil, né? que às vezes o pai, o jovem, está na igreja, mas o pai e a mãe não é cristão. Tem muitos casos assim. Que o jovem está na igreja, está servindo a Deus, quer uma pessoa ali também, que tem a mesma comunhão, mas os pais não são cristãos, não professam a mesma fé. E não, às vezes não tem nenhum exemplo de casal, de casamento para mostrar para eles. Então, onde eles vão buscar orientação? Onde ele vai buscar ou ela vai buscar orientação para fazer uma boa escolha? E exatamente o que o pastor Fabiano falou. Um pastor, num líder, ou em pessoas que realmente têm base, têm exemplo, têm um casamento como exemplo, né, para poder orientar. A gente vê que antigamente, por exemplo, o pastor o Wilson está falando, antigamente o Wilson sabe disso também, o Wilson deve saber disso, a gente vem de uma época que tinha conselheiros, o pastor levantava, a irmã plantava vai ser conselheira dos jovens, né? Realmente é uma pessoa mais idônea, tal. O problema é que as jovens tiverem, procure a irmã, ela é conselheira do jovem, vai te aconselhar, né? Pessoas idôneas, pessoas que tinham uma fé sólida, tinha ensinos para dar, né? Servir de exemplo, de aconselhamento, para se aconselhar, para buscar, né, na palavra de Deus, porque isso é muito importante, aconselhar na palavra, né? A gente vem aqui, às vezes vai procurar conselho em pessoas do mundo que não tem, não vai dar um conselho dentro da Bíblia, né? Dentro da palavra. Então isso aí também é muito importante também. Então a gente vê isso para quê? É aquilo que você falou, o casamento já começa no namoro. Se o namoro começar errado, lá no meio do caminho vai acontecer uma coisa, pode ser que não prossiga, né? Então a gente vê isso, muito relacionamento hoje, casamento totalmente conturbado. E essa pandemia, ela veio, como o senhor falou aí, tanto, mais de 50 mil
divórcio, né? Em muitas cidades é mais do que a população de muitas cidades, né? Então, você vê que o que acontece? O que a pandemia aconteceu? A pandemia trouxe todo mundo para dentro de casa. Hoje o negócio está melhorando um pouco, mas no começo trouxe todo mundo para dentro de casa. Marido, mulher, filho, às vezes 1, 2, 3, 4 semanas dentro de casa, tudo trancado, sem sair. Aí já começou a surgir os problemas, começou a surgir os conflitos, né? Porque às vezes o marido levanta de manhã, vai trabalhar, é uma coisa. Volta de noite, todo dia levanta de manhã, vai trabalhar de novo. Agora, às vezes, 3 semanas, 4 semanas dentro de casa, acorda lá do lado da mulher, dorme do lado da mulher o dia inteiro ali dentro de casa, começa a aparecer né, os conflitos, as brigas, as discussões, né? E gera um monte de problema. E muitos aí, no meio dessa pandemia, tem muita gente que até falou, se não se separou na pandemia, não se separa nunca mais. É verdade. Passou por essa dificuldade. Né? Há um versículo aqui que eu gostaria de deixar também para os irmãos, baseado aí no que nós estamos falando. Provérbios capítulo 19, versículo 14, diz assim, ó: a casa e a fazenda são herança dos pais. Olha só. Mas do Senhor vem a mulher prudente. Então, vem de Deus. A Eu acho prudência não é herança, né? Você adquire de herança de pai e mãe. Exatamente. Então, né? Então, a gente pode receber uma herança, né? Aí é um patrimônio, mas uma mulher prudente aí vem do Senhor. Então aí está a importância, essa importância de buscar em Deus, né? De ter, como vocês bem falaram aí, esse aconselhamento, principalmente de pessoas, né? Pessoas que também têm experiência. Não é buscar conselho, às vezes, nesse livreto que eu escrevi sobre, eu exatamente começo falando de um aconselhamento que eu vi, de um aconselhamento que a moça estava perguntando a respeito da prima, que a prima era evangélica, estava namorando e estava com um pouco de problema para lidar com os desejos, né? E a pergunta é que se isso aí era um problema, né? Se ela passasse aí dos limites, se isso, e aí a maioria ali falando que não tinha problema, porque se ama de verdade não tem problema, né? Então olha onde foi buscar aconselhamento, né? Então busca o líder, né? Se não tem um líder, um pastor, a esposa do pastor, pessoas que conhecem a palavra de Deus, e esteja também aí preparado para ouvir, né? Esteja também submisso a atender, porque às vezes a gente vai ouvir não aquilo que nós queríamos ouvir, né? Então tem pessoa que vai buscar o conselho, mas ele já vai com o seu conceito formado. E isso é um problema, né? Então ouça, né? Ouça aí o que as pessoas podem te aconselhar, porque é muito sério, é muito sério. Para mim, esse tempo de pandemia foi uma bênção. Eu acredito que para vocês também, né? Para mim, é claro que a gente tem as dificuldades, mas só revela verdadeiramente, né? Esse momento só revela problemas que não são resolvidos. É o tal da enfermidade que se torna o câncer, Problemas né? maquiados, né? Não é? Então, Problemas maquiados. o que acontece é que muitas pessoas não resolvem, né? Não resolvem, vão colocando debaixo do tapete e aquilo vai virando um baita de um problema, não resolve no tempo que deve, e quando já chega num ponto, né, que não dá mais as pessoas conseguir ficar debaixo. Para mim é um prazer puder ficar com a minha esposa dentro de casa, com os meus filhos, isso é uma bênção de Deus, Isso. né? É uma bênção de Deus. Então nós não podemos ir para esse lado como é feito aí fora, né? Aquela coisa de que o casamento é uma prisão, o casamento não é bom, o casamento escraviza. Não, o casamento é uma bênção de Deus. Nós precisamos entender que isso é uma bênção de Deus, né? Então, infelizmente, a gente vê que fora, né, do nosso contexto aí, as pessoas olham para o casamento, casam, mas olham para o casamento como se fosse. Esses dias eu vi uma mulher fazendo festa porque se separou, né? Que estava, Nossa, então, isso aí né? é o cúmulo, esse é o cúmulo Não Fazendo é? apologia ao divórcio. incrível que nós temos visto muitos cristãos fazendo isso. Isso para mim é um negócio que não tem, é falta olha,
Exatamente. Infelizmente, muitos vão olhando. E a gente precisa entender que o casamento é uma bênção, né? Como tudo que Às vezes Deus são... criou, né, pastor? Se o casamento ele vem de Deus, né, ele é Exatamente. uma bênção. Busca Né? sabedoria, Ele né? é uma bênção. É aquilo que o senhor falou, que nós acabamos de ler aqui, né? Que você vai edificar a casa com sabedoria e vai firmar ela com a inteligência. Então você tem que usar, na parte da inteligência, vai ter que usar o seu intelecto, né? Exato. Colocar a inteligência que Deus te deu a capacidade de pensar, porque Deus nos deu a capacidade de pensar, né? Para poder resolver os problemas diários, os problemas da vida O conjugal. pastor Josué Gonçalves, ele tem um livro que ele fala assim, casamento não vem pronto, casamento é construído. Então, Isso, casamento é uma construção, né? A isso. gente vai colocando o tijolo. Tanto que eu montei uma palestra exatamente sobre os cômodos da casa, né? Então, baseado nisso que o pastor falou, eu até acabei escrevendo algo relacionado a isso, ou seja, eu peguei a metáfora da casa e construí, ou seja, o casamento ele precisa ter uma porta, né? O casamento precisa ter uma janela, o casamento precisa ter telhado, o casamento precisa ter, né? Algumas casas têm sala, tem cozinha, tem banheiro, né? Tem a lavanderia, tem o quarto, e eu montei um estudo exatamente em cima disso, né? Ou seja, quando nós compreendemos aí que o casamento ele é uma construção e nós entendemos cada cômodo da casa que precisa ser edificado pelos dois, o casamento ele se torna uma bênção, né? Ele se torna uma bênção. Então, nós precisamos aí tirar aí esse estigma, né? Essas coisas bem pejorativas que a gente vê sobre o relacionamento, né? Porque às vezes isso nós também, a gente fala, às vezes, brincando aqui e tal, para um quebra-gelo, alguma coisa assim, né? Mas, às vezes, isso tem entrado dentro da igreja. Por esses dias eu vi uma pessoa que eu admiro muito, uma grande pregadora, né? Foi até do nosso ministério, que se Sim. separou, e o pastor, uma bênção também, né? E aí ele tá ali falando, né? Nós tentamos de tudo, não deu e tal. Então, olha só, que as pessoas estão vendo, né, hoje aí o casamento como essa prisão, então esse mal, né? Então vamos sair para que a gente seja feliz e isso é muito complicado, né? Isso é muito sério. Então a Tem gente uma precisa coisa entender. que eu estava vendo também, esse dia foi até na live do pastor José Gonçalves, estava fazendo com a sexóloga Ariane, fizeram uma live aí 3 dias, foi muito bom, segunda, quarta e sexta. E uma coisa que ele falou sobre o divórcio, que o divórcio ele acontece às vezes de um dia para o outro. Tipo assim, igual na pandemia, 50 e poucos mil divórcios. Não, isso aí é um acúmulo de problemas mal Exato, resolvidos que chegou no momento que explodiu. Né? É um probleminha hoje que não resolve, é outro probleminha que deixa para amanhã que não resolve, outro probleminha que deixa depois de amanhã que não resolve, isso aí vai acumulando, exato. vai acumulando, vai acumulando. Chega a hora que, né? Chega a hora que Eu acho explode. que Então, falando nisso, pastor problema, Fabiano, aí entra na parte do diálogo. Problemas é para ser, porque problema, por mais pequenino que ele seja, não é tão pequenininho, isso aí deixa eu falar, não, resolva, converse, né? Vamos acertar isso aqui, vamos conversar, vamos dialogar. Por isso que tem que haver o diálogo, né? Porque às vezes tem pessoas que, muitos relacionamentos que não há diálogo, e relacionamentos que não tiver diálogo não vai para frente, não adianta. Né? Como é que você vai saber o que a pessoa está sentindo se não conversa? Não fala. Você não vai adivinhar. acho que o capítulo 2, né, de João, o Evangelho escrito por João, o casamento de Caná, eu acho que ele nos dá essa lição, né? Sim. Relacionado ao quê? O vinho acabou, só que o casal não sabia. Quem sabia era Maria. E tem Maria, muitos casais que estão assim, né? Os odres estão secando, né? A alegria está acabando, né? O vinho não representa se dão alegria. conta, né? E aí eles continuam ali levando a vida como se, né, diz aí o ditado aí fora, a música popular, deixa a vida me levar, né? E de repente, quando vão lidar com o problema, já é tarde demais. O problema se agigantou de uma maneira que, infelizmente, né, como alguns dizem que o divórcio um livro de aconselhamento, esqueci o autor, ele diz que o divórcio é uma amputação, né? Ou seja, é um mal necessário em algumas causas, né? Sim. Ou seja, quando já tomou parte do corpo e vai prejudicar completamente, então, às Vai vezes, matar, é né? um mal,
Exatamente, que vai ter que fazer, porque senão vai acabar piorando. Mas a gente precisa entender isso, né? Que dá sinais, né? A gente precisa entender que dá sinais. O Gary Chapman, né? Ele fala sobre as 4 estações que o casamento passa, né? Esse livro dele é um best-seller aí. E verdadeiramente, né? Ele vai falando da primavera, ele fala do verão, ele fala do outono, ele fala do inverno. E quando ele fala do inverno, ele fala exatamente das crises, né? Ele fala que a primavera é esse tempo de flores, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, né? Mas vai acabar chegando o inverno, que é esse tempo frio, né? Tem as mudanças de estação aí, ou de estações, né? No casamento, e a gente tem que saber lidar com todas essas estações. Nós não podemos pular do barco no inverno, né? Mas tem o outono também, que é o tempo das colheitas, que é o tempo de você ver as bênçãos de Deus chegar sobre a sua vida. Então existe, e a crise ela passa, né? A crise ela passa, nós precisamos saber lidar com as crises, né? Nós precisamos saber resolver o problema, né? E não fugir, né? Não correr, né? Mas lidar de frente, saber. Tem um livro do pastor Adão, né? Adão, que se chama Oficina do Casamento. Os irmãos que estão ouvindo, quiser, adquira. Ele é antigo, mas esse livro é maravilhoso, porque é um seminário que o pastor deu, né? E exatamente ele fala até que o amor ele pode morrer. O amor que ele fala é essa paixão, né? Não a escolha, mas agora o sentimento. Aquele sentimento que às vezes leva a pessoa a dar o passo em direção da outra, aquilo que queima, aquilo que é gostoso, né? Ele diz que esse sentimento ele morre sim, mas ele pode ressuscitar. E é isso que nós precisamos entender, né? Que às vezes isso vem acontecer. Não é mais aquele amor, né? Aquela coisa, mas isso pode ressuscitar. E aí o que acontece é que alguns não querem fazer isso ressuscitar, né? E é no momento que às vezes as pessoas acabam desistindo, mas que cada um de nós que estamos aqui não venhamos desistir, né? Mas venhamos fazer a nossa parte, né? Saber lidar aí com todo esse momento que nós estamos vivendo, com todas as fases da vida, que não falte, né, na nossa vida, né? Nesse estudo que eu montei, fala um pouquinho da cozinha, e da cozinha é o tempero, é você sair da monotonia, é o seu relacionamento ele ter o tempero, né? Falo da sala, que é o momento da comunhão entre o casal, ficar junto, o prazer de estar junto, não pode faltar janela, janela na Bíblia fala da oração, a porta tem que ser observada, porque nós estamos vendo hoje nos Estados Unidos, uma pesquisa que eu havia lido, a cada 7 casamentos, 3 estava terminando por causa das redes sociais. Então, coisas aí complexas, né? Que são portas que estão abertas, são brechas que estão abertas e estão, infelizmente, destruindo. Então, rede social é uma benção, mas você não saber se acaba destruindo, né? Então, né? a cozinha é esse tempero, então o banheiro, falo da necessidade da santificação no relacionamento, tanto do marido como da mulher. O banheiro fala da área sexual, desse investimento que a Bíblia fala, né? O sexo é uma bênção de Deus dentro do casamento, fora é uma maldição, mas dentro, Salomão, no capítulo 5, né? Recebendo o aconselhamento, ou dando o aconselhamento, na verdade, por filho, ele vai dizer, olha, bebe aí da sua cisterna, né? Ele vai falar dessa maravilha, quando você vê o livro de Cantares de Salomão, que é tão maravilhoso, relacionado dentro, literalmente, né? O relacionamento conjugal ali, sobre o leito, sobre o prazer que está na relação sexual. Então, nós precisamos olhar para esse lado, pastor Fabiano, e ver essa bênção que é o casamento. A Bíblia chama de jardim, olha que coisa maravilhosa, né? Então, que nós possamos olhar não como essa prisão, como essas coisas que vão entrando, mas que venha a ser uma bênção para nós e que a gente possa guardar, valorizar, né, o nosso casamento, cuidar do nosso jardim, tomar cuidado com as raposinhas, né, que estragam a vinha, coisas pequenas que vão entrando, em que a gente não vai observando e que
acaba destruindo todo um projeto de Deus maravilhoso que tinha tudo para dar certo, mas às vezes onde entra a nossa responsabilidade a gente acaba infelizmente falhando. Sim, sim. E caminhando para já para o nosso encerramento aqui, pastor, uma coisa que eu queria deixar também claro aqui para os irmãos que estão nos assistindo, que a gente, eu sempre comento com os irmãos lá na nossa congregação, que a gente está vivendo uma época assim do descartável, né? Aquela época que não quer se consertar mais, prefere se jogar fora e né, como se fosse um copo descartável, você toma água e joga no lixo né? Antigamente não, você pegava o copo, lavava e estava pronto, limpo para usar de novo. Hoje não, hoje é o tal do descartável, né? Ah, passou uma dificuldade, as pessoas já querem pular fora do relacionamento, já querem pular fora, já querem arrumar outra, aí vai procurar, às vezes, um conselho para pessoas que não professam a mesma fé, a pessoa já fala, arruma outra, a fila anda aí, deixa para lá, tal. Não é um... A Bíblia fala quando Jeremias ele vai à casa do oleiro, a Bíblia diz que ele vê o oleiro fazendo vaso, né? E a Bíblia diz que o vaso, ele se quebra na mão do oleiro, né? Só que o oleiro torna a fazer outro vaso do mesmo barro. Ele não pega. Ele não joga aquele barro fora e vai catar outro, fazer outro vaso, não, ele pega do mesmo, reconstrói ele novamente, né? Então, nas mãos de Deus, Deus ele é especialista na área da reciclagem, né? De reformar, né? E o casamento, já teve o pastor José Gonçalves dizendo que o casamento é igual um carro, uma casa, precisa de reforma, né? Às vezes você usa lá um carro anos e antigo, agora você vai ter que começar a reformar ele, porque senão daqui a pouco o ferrugem toma conta, já começa a vazar óleo, daqui a pouco o motor queima, estraga, afunda, então você tem que ter o quê? Conservando, manutenção, manter ele, porque enquanto é novo, é uma belezinha, não faz barulho, né? É confortável, tal, você faz os buracos, daqui a pouco começa a aparecer um barulhinho ali, aí você deixa, não arruma, aparece outro, daqui a pouco você deixa, quando você vai me espera, juntou um monte de barulho que o preço para você arrumar vai estar lá em cima, não compensa, às vezes, você arrumar mais, por quê? Porque apareceu o problema, você deixou, apareceu outro, você deixou. Então, o casamento também é assim, né? Então, nós temos que entender, e os jovens também que estão entrando também no relacionamento, na vida conjugal, que vão se casar, entender o quê? Que vai passar luta, vai passar dificuldade, vai passar problema, mas não é para pular fora. Permanece junto. A TP, como você falou, o casamento é comparado às estações. Passa. A luta, meu pai gostava de cantar um corinho que dizia: a luta vem e passa. Não desanime, não. Né? Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, então passa. Vai passar. Exatamente. A Bíblia diz que o choro dura a noite inteira, mas de manhã o sol brilha. Né? Então, aguenta, vai passar a dificuldade, vai passar a luta, depois o sol vai brilhar novamente. Então, o problema é que as pessoas querem pular fora na hora da dificuldade, na hora do inverno, né? Quer largar. Não, permanece, quer vai passar, né? Vai passar porque, às vezes, as pessoas, não adianta, às vezes as pessoas saírem de um relacionamento porque teve problema. Qualquer relacionamento que você arrumar vai ter problema, né? Você vai viver a vida inteira entrando de relacionamento, saindo de relacionamento, entrando em relacionamento, saindo de relacionamento, entrando em relacionamento. Porque se for querer achar casamento perfeito, não vai achar. Tudo vai ter problema. Talvez não é aquele problema que você está vivendo, mas vai arrumar outro problema, pior talvez, vai arrumar outro, você vai viver a vida inteira se descasando, casando, não. Né? E outra coisa que eu queria deixar aqui colocado também, para a gente já também caminhar para o final, é que nós temos que viver a fase. Você não está namorando, viva a fase do namoro. Você se casou, opa, você já não é mais namorada, agora você é a dona de casa, fulano de tal, é o fulano de tal, senhor, você é dono de uma casa, de uma família. Tem muitas pessoas que se casam e querem continuar vivendo a mesma vida que vivia quando era solteiro. Né? Não, mudou. Vida de mulher casada é vida de mulher casada. Vida de homem casado é vida de homem casado. Vida de mulher solteira é vida de mulher solteira. Vida de homem solteiro é vida de homem solteiro. Né? Às vezes você namora, você tem uns probleminhas ali, alguma discussão, às vezes acontece, não discussão de você faltar com respeito, não, mas às vezes ali é uma discordância, pronto, às vezes fica empurrado para o outro, acabou, você vai para sua casa, ela vai para a casa dela, ele vai para a casa dele, no outro dia parece que nada aconteceu. Mas aí quando você é casado, você vai sair da sua casa para a casa da mãe e ela vai para a casa da... Não, você não tem que dormir no mesmo lugar, na mesma cama, resolver o mesmo problema. E outra, não, uma coisa que eu sempre tenho aqui comigo em casa e sempre falo com os irmãos, nunca durma brigado com a sua esposa. Nunca durma de mal, porque você não sabe se amanhã você vai amanhecer. Se Jesus vem de noite, não, que você está brigado.
né? É. E se o arrebatamento acontece na madrugada? Né? Tem muitos casais que é E, assim. E é muito importante, uma das coisas que a gente precisa entender é aquilo que Paulo ele fala, né? Que, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, se não me falha a memória, ele diz que nós precisamos coabitar com a mulher, dando honra, que é o vaso mais fraco, tendo a consciência, para que a nossa oração não venha a ser impedida, né? Quando a gente entende isso, nós entendemos que existem algumas coisas que podem fazer com que as orações não sejam respondidas. E uma dessas é exatamente na vida conjugal. Então tem casal que não consegue prosperar na sua vida, que não consegue ter colheitas na sua vida por causa do seu altar de oração em casa, por causa dessa divisão quando se instala, né, no casamento, ou seja, nós vamos ter desacordo. Eu até li um livro de um psicólogo muito interessante que ele falava da importância de haver o desacordo em algumas coisas. Por quê? Ele falava porque isso acaba mantendo a personalidade de cada um. Não é simplesmente um fala, o outro abaixa a orelha, né, entre aspas, e faz tudo que o outro está falando. Não, mas eu também tenho a minha vontade. Então, às vezes, o desacordo nasceria desta nossa, do nosso interesse, do nosso desejo, do nosso posicionamento. Mas, em um momento, a gente se entende, né? Então, os casais precisam, eu falo muito isso para os irmãos, que nós não podemos permitir que o céu se torne de bronze para nós aí sem resposta, devido à maneira, né? Diz que na tradição dos judeus, eles têm 2 altares. O primeiro altar é a mesa da cozinha. O segundo é exatamente a cama. Na mesa da cozinha, eles creem que, assim como Deus descia no Jardim do Éden, Deus também descia na mesa, e por isso que a mesa fala de comunhão dentro da Bíblia. Então, dentro da casa de um judeu há 2 altares. E o outro é exatamente a cama, né? Então diz que na tradição dos judeus, jamais um judeu vai permitir que você se assente na cama dele, né? Entre no quarto dele. Por quê? Porque ali é um altar, onde Deus ordena a bênção, onde Deus também responde né, a oração, a adoração. Né? Então, nós não podemos permitir que esse altar dentro da nossa casa seja um altar derribado, um altar quebrado, às vezes exatamente por causa dessa falta de maturidade, né? Essa falta de temor, né? De ir dormir, aí como você bem disse, né? Um vai dormir um dorme na sala, outro dorme no quarto, e passam semanas sem se conversar, e às vezes a pessoa vai levando a vida desse jeito, né? Eu escrevi um outro livreto aqui que eu introduzo esse livro falando exatamente do descartável, que se chama Vencendo as Crises no Casamento, não do, né, mas no. A gente vence a vida, as batalhas no casamento, baseado na festa de Canaã da Galileia, quando acaba o vinho, né? Então, é muito importante a gente entender isso, né? Entender que esse momento, às vezes, do desacordo, eles vão acontecer e isso pode ser positivo. Isso é ruim quando se torna divisão. Jesus Depende disse da que... forma que você lidar, né? Depende da forma que você vai Exato, lidar com o desacordo. porque pode se tornar uma desunião, e a Bíblia diz que uma casa dividida não subsistirá. Então tem muitas casas que estão se dividindo, né? São pensamentos. A Bíblia diz que na Torre de Babel, uma das maneiras em que o próprio Deus, né? O próprio Deus usou foi exatamente fazer o quê? Mudar a língua, né? Dar os idiomas. Cada um começou a falar uma língua. Então, por exemplo, um pedia, me dá o betume, o outro não entendia. Por quê? Porque cada um falava uma língua. E quando dentro de um lar cada um fala uma língua, o projeto se para. A Torre de Babel fica inacabada. Por quê? Porque a Torre de Babel cada um falava uma língua. Então a gente não pode permitir que a desunião entre dentro do nosso lar. Nós teremos aí problemas, mas nós precisamos vencer junto. É aquela maturidade de falar, opa, já deu, a gente não pode deixar ou continuar levando as coisas assim, né? Nós vamos orar. Eu acho maravilhoso a vida de Rebeca e de Isaac, porque Isaac, diferente do pai, quando a sua esposa ficou 20 e poucos anos estéril,
ele não abandonou a sua esposa. Ele orou até que ela pudesse, ele clamou a Deus, né, para que Deus pudesse, ou seja, eles venceram a crise orando. Ele orou, ele clamou, né? A comunicação, olha que importância, a comunicação, né? Comunicação não é só monólogo, é como nós estamos falando aqui, é diálogo, né? É um falando, é o outro ouvindo, não é gritaria, porque a Bíblia diz que a gritaria entristece o Espírito Santo, disse Paulo, né? Desse jeito nós não vamos responder ou resolver. Então é de suma importância nós entendermos esses pontos. Por que que muitos casamentos estão, infelizmente, naufragando? Por que que muitos casamentos estão por falta de conhecimento desses princípios? Então, por isso que eu acho muito importante, quero parabenizar vocês, né, já que estamos chegando aqui no fim, aí por essa postura, por essa decisão, né, de trazer esses assuntos e alcançar pessoas que, assim como nós também, precisam, jovens que vão ingressar aí nessa carreira. Paulo fala no capítulo de número 7 de 1 Coríntios, que o jovem se dedique a Deus, mas o casado, a vontade, está escrito lá, né, de fazer a vontade da sua mulher, né? Então, está escrito lá que ele tem as suas responsabilidades. O jovem pode se dedicar ao Senhor. Paulo diz que era melhor que o homem não se casasse, né? Alguns dizem que ele tinha esse dom de celibato, outros falam outras coisas, não convém falar agora aqui, mas ele fala dessa importância aí do casamento, tanto que ele fala ali no capítulo de número 7 mesmo, né, da relação íntima, de não se apartar por muito tempo, apenas por mútuo consentimento, por um período para a oração e para o jejum, depois se unam novamente. Aí ele diz, né, para que não caia aí no laço do diabo, do Satanás. Então a gente precisa entender que o casamento pode aí cair no laço do inimigo da nossa alma. Então nós precisamos entender que o casamento também, ele precisa do revestimento, da armadura de Deus, né? O casamento precisa ser revestido, pois ele é alvo do inferno. Ele é alvo aí de Satanás e dos teus demônios. Por isso que nós precisamos então de ter sabedoria, né, para lidar com circunstâncias diversas que vão surgir, né? Que Deus nos dê essa capacidade, nos dê essa inteligência para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que estão entrando no relacionamento, estão se preparando, né, aí para o casamento, que Deus possa dar, né, essa sabedoria no nome do Senhor Jesus para esses irmãos. Amém, pastor. Olha, a gente quer louvar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos dado. O pastor está aqui batendo esse papo com a gente, né? Conversando com os jovens que estão nos assistindo. E isso é de suma importância. A gente está sempre aprendendo, sempre acrescentando, né, na vida da juventude. Isso é muito importante, porque a palavra do Senhor diz assim que o Senhor falou que o seu povo erra por falta de conhecimento, né? Então, às vezes, as pessoas erram por falta de conhecimento, por não buscar o conhecimento, né? Por não buscar na palavra, porque a Bíblia é completa, é um livro que nos ensina tudo que você precisa ter na palavra de Deus, tudo está ali, né? Só você, qualquer área da nossa vida, a Bíblia sempre tem uma palavra certa para qualquer área que a gente precisar. Então, se a gente seguir a planta que o arquiteto montou, né, que ele planejou, a gente vai longe, né? O problema é que às vezes o arquiteto faz a planta, às vezes tem uns pedreiros, mestres de obra que, não, isso aqui precisa fazer assim, não, vamos fazer assim. O camarada estudou 4, 5 anos de faculdade, tá vendo que aquilo ali tem que ser feito, não precisa disso. Então, Deus planeja para a gente. É só a gente seguir aquilo que Deus tem para nós, que a gente vai ser abençoado. Eu comentei aqui também, falando aos irmãos, né, que o senhor tem o seu canal lá no YouTube, sempre trazendo mensagens, ensinamentos, o nosso quer participar, é importante, né, aprender da palavra do Senhor. Eu me lembro desde a vez que o senhor foi lá em Álvares Machado, se eu lembro, acho que foi lá que a gente se conheceu, desde lá que a gente começou a ter contato, né? Foi uma bênção naquela época, e a gente sempre está mantendo contato. Planejamos fazer outros eventos, mas acabou não dando certo, mas hoje deu certo esse, né? E isso é uma bênção para nós, que venha outros, né? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.
Amém? Glória a Deus. Ó, eu agradeço aí por essa oportunidade, né? A gente está aí com esse canal também, com o propósito de meditar na palavra de Deus. Estamos falando de tudo quanto é assunto lá. Não é um canal específico, né? Dentro de uma área, mas a gente falando da palavra de Deus. Se chama Estudando a Palavra, né? Então, os irmãos que puder, vai lá conhecer. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, né? Eu conheci o pastor Fabiano através do pastor Edivanildo, um grande amigo, pai do presbítero Isso. Woods, um homem de Deus, né? É, era um prazer sempre estar aí, né? Em Pedro de Toledo, com o pastor, um homem de Deus. Tive o prazer de viajar com ele, né? Foi lá para o Paraná, né? Quando você estava com o campo lá, foi Araucária, exatamente. Foi muito bom, né? Há uns meses atrás eu até conversei com o pastor Edivanildo pelo Zap, né? E a gente até lembramos desses dias lá, que foi muito bom. Então eu louvo a Deus aí pela oportunidade, você está aqui me concedendo também nesse momento, a gente poder falar um pouco desse assunto que é tão importante e também um assunto tão extenso, né, pastor Fabiano? Porque a gente Bastante. não Se falou você for nem falar, nada você Vai aqui. longe, fica a noite inteira falando. vai longe. Exatamente. É Mas eu muito glorifico assunto. a Deus, presbítero Hudson, muito obrigado por essa Sim. oportunidade, né? Que nós possamos alcançar e que, dentro da nossa simplicidade, possamos aqui edificar aí um tijolinho nesse projeto que vocês estão levantando nesse castelo aí, Foi um de privilégio. aconselhamento, de orientação, né? Que é de suma importância, né? Que Deus possa aí nos usar como seu instrumento, para a vida de jovens, para a vida de casais, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu pastor. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Que Amém. as mãos do eterno Deus estejam sempre estendidas, abençoando, derramando as suas copiosas bênçãos, tanto na sua vida, no seu ministério, na família, em geral, e Deus possa abençoar e que nós tenhamos outras oportunidades para que o senhor possa estar Amém. participando conosco Vamos. aí, O pastor para ele trabalha com casais também, né? E nós vamos chegar na live de casais. chegar na live de Então, casais também. Quem sabe a gente Amém. não volta outras vezes aí. Amém. Vai ser um prazer, tá bom? Que Deus possa Amém, meu pastor. abençoar. Agradecer os irmãos também da igreja que estão acompanhando, né? Os irmãos, amigos, parentes que estão aqui nos acompanhando também. Que Deus possa abençoe. Amém. abençoar todos vocês aí. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Um Bem, abraço, muito fica na obrigado. Um paz. abraço a todos. Fico na Amém. paz. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos chegando aqui no final da nossa live. Amém. Já quase 2 horas aí de live. Se fôssemos continuar, ficaremos aqui mais tempo falando, né? Mas a gente louva a Deus pela vida dos irmãos, vocês que participaram conosco até aqui, amém? Que ficaram aí até agora, até o final. Deus que abençoe vocês poderosamente, amém? Fiquem ligadinhos que o próximo assunto aí vai ser com as mulheres, as irmãs, né? Irmãs do ministério, da vida social. Seguro, hein? Vai ser uma bênção. Deus está preparando alguém gabaritado no assunto para falar com as irmãs. E eu creio que vai ser uma bênção aí para a vida das nossas irmãs. Amém? Presbítero também dando as suas considerações finais. A gente está encerrando. Amém. Eu gostaria de agradecer mais uma vez todos os irmãos que participaram do começo ao fim. Aqueles que deram uma passadinha, deram uma olhadinha, depois foi embora, mas ouviram coisas boas aqui. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos seguir em frente, que tem muita coisa boa vindo aí. Essas lives ficam salvas na página da igreja, no Facebook, também no nosso canal do YouTube lá, né? Nós abrimos um canal e vai estar lá também, com temas, mensagens variadas também, para edificação e crescimento espiritual de cada um. Né? Então, Deus abençoe os irmãos, tenha uma semana próspera, abençoada, produtiva, que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Amanhã é domingo. Nós tenhamos aí um bom domingo. Amém. Na nossa congregação, na Vila Batista, temos consagração amanhã das 8 da manhã às 10 da manhã. Amém. Você que quer orar, que mora aqui na nossa redondeza, aqui perto da nossa congregação, está convidado a orar conosco. Amém. E a partir das 19 horas, culto da família. Amém. Tenho certeza que você também na sua cidade vai na sua igreja adorar a Deus, né? Louvar o nome do Senhor. Tenho certeza que vai ser um domingo abençoado em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, um abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.
Amém.